vai remoer e remoer tantas e tantas oportunidades que Deus deu, tantas e tantas coisas que Deus estava. Salmo de número 95, eu vou ler com vocês. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação do deserto, quando os vossos pais me tentaram e provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos agora, o teu Santo Espírito venha nos ensinar todas as coisas, guiar a toda a verdade e falar conosco, Senhor, com aqueles que estão aqui na tua casa, aqueles que estão nos seus lares. Senhor, seja o mesmo Deus atuando em todos, usando da minha vida e fazendo que essa palavra dê fruto de 30, 60, 100 por um, seja fruto de salvação, de adoração, pelos séculos dos séculos, todo mal caia, todo sofisma, e o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu me lembrei agora acerca de... o tempo passa, hein? O tempo passa, hein? Quando eu tinha na casa ainda dos 20 e tantos anos, olha só, faz tempo, hein? A primeira vez que eu fui chamado para pregar lá na igreja metodista, lá na Vila Virgínia. Quem já foi lá na Júlio de Mesquita? Eu fui chamado para pregar lá, e aí então o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu durante o louvor eu chorava. Por que eu chorava? Porque estavam ministrando no louvor justamente aquilo que eu ia pregar. E hoje, nessa noite, a nossa irmã que está lá no ministério infantil, a irmã Amanda, cantou sobre verdadeiro adorador, e eu gostaria de falar com você sobre a verdadeira adoração, que nos salva. O Espírito Santo é o mesmo, eu não combinei nada com ela, e é o que eu gostaria de falar com você nessa noite. Eu até falei para o Senhor, por que o Salmo 95? Eu não quero pregar do Salmo 95. Você conhece aquela história, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se você quer a graça de Deus, o Espírito Santo fluindo na sua vida, obedeça. Se ele falar, faça isso, faça. E aí ele continua fluindo. E se eu não obedecer, peça perdão, E aí ele vai falar com você de novo. Mas, vamos obedecer, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, eu gostaria de falar com você sobre esse salmo, sobre uma coisa muito importante que nós temos. Talvez a coisa mais importante que você tenha, você talvez não saiba. E por isso que eu gostaria que você colocasse a sua atenção, o seu coração nisso. 1 Pedro 1,9, eu vou falando, você anota, depois você pode ler. Não vou ficar pedindo para você abrir, mas o apóstolo Pedro ele vai dizer que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Ou seja, o objetivo maior da nossa fé em Jesus é que a gente seja salvo. E a gente tem que levar a sério, muito a sério, a nossa vida aqui na Terra. Porque a gente fica perdido em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio a tudo isso que está acontecendo no nosso país. Porque nos últimos dias, o apóstolo Paulo vai ser usado para escrever para Timóteo. E lá em 1 Timóteo 4, versículo 1, diz que nos últimos dias o Espírito Santo diria que muitos se abandonariam à fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então eu e você temos que entender que um pastor que é um pastor de verdade, que Jesus ele vai dizer no capítulo 10 de João que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, mas Jesus também fala ali do pastor mercenário, que não pensa nas ovelhas, mas um pastor que tem um coração para com Deus, para com o bom pastor que é Jesus. Lá em Hebreus 13, 17, diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitavos a eles. Por quê? Porque eles zelam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas. Então todo pastor, um dia, muitas pessoas falam, eu quero ser pastor, mas todo pastor vai ter que dar conta das
almas das ovelhas de Deus que Deus confiou na mão desse pastor. Então, nesse dia, meu irmão, minha irmã, eu quero que o seu coração esteja atento. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a dizer lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, que nós fomos ressuscitados junto com Jesus Cristo e estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Portanto, nós temos que buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto e não das coisas daqui da terra. Portanto, guarde no seu coração esse versículo, que foi o que foi cantado aqui nessa noite. João 4:24. Guarde no seu coração. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E são esses que Deus procura. Deus procura em toda a terra não pessoas, talvez tenham muito conhecimento religioso e praticam muitas coisas religiosas. Mas Deus procura na terra pessoas, não as mais ricas, não as que têm o maior número de seguidores, maior número de likes, maior número de fama, mas Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse salmo fala sobre adoração. Esse salmo foi escrito muito provavelmente, meu irmão, minha irmã, na época do pós-exílio. O que significa isso? O povo de Israel foi destruído, o povo de Israel, o povo do sul de Judá, com a sua capital Jerusalém, foi destruída. E eles tiveram que sair da terra dele e foram levados para a Babilônia. Depois o Império Persa reinou, eles ficaram ali no Império Persa. Em cerca de 538, o Ciro, que é o rei, o imperador do Império Persa, o que vai acontecer? Ele vai dar um decreto de que o povo de Deus pode voltar para Judá, pode voltar para Jerusalém, e pode reconstruir o templo. Então, muitos salmos foram escritos nessa época. Salmos são canções que eles cantavam. Como existem hoje nas igrejas hinos, né? Um livro de hinos, né? Existe o hinário evangélico, a harpa cristã. O hino deles era um livro de salmos. E esse salmo está falando da adoração a Deus, primeiramente comunitária, como nós fizemos aqui nessa noite. Toda adoração começa no coração de uma pessoa que entende o propósito e o objetivo e tem a vontade e o desejo de adorar a Deus em comunidade. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas esse adorador que adora em espírito e em verdade, ele vai adorar a Deus sempre com uma comunidade. Quando os judeus estavam no exílio, eles adoravam nas sinagogas. Amém? Mas hoje se diz muita coisa, muitas pessoas falam, adoro Deus em casa. Eu faço o meu culto. Meu irmão, a palavra aqui usada para vinde, no hebraico, é a palavra halak, que é a palavra para andar. E no nosso português aqui está vinde, ou venham. Então, eu tenho que entender que se eu sou um verdadeiro adorador de Deus, eu preciso adorar a Deus numa comunidade. Hoje que a gente chama de igreja. Por mais que igreja, a palavra seja, que Jesus usou, não para o templo, mas para as pessoas que se reúnem no nome dele, eu tenho que entender que se eu sou um verdadeiro adorador, eu tenho que vir adorar a Deus num local, junto com outras pessoas que adoram a Deus. Tanto é que você vai ver no versículo 1 e no versículo 2, as palavras usadas ali para cantar, louvor, ações de graça, celebração, canções, salmos. Se utiliza muito isso. Por quê? Porque quando foi escrito, era um texto de festa, de alegria. Aquele povo que havia sido destruído primeiro Israel, depois Judá, agora estava voltando para sua terra. Estava construindo o templo novamente. Estava voltando a adoração a Deus no local de culto em comunidade. Então eles estavam felizes. E a primeira coisa que eu tenho que entender no meu coração, para fazer uma adoração a Deus, junto com outras pessoas, é que é bem claro o texto, ele começa dizendo que, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Tem que ser feito de um coração grato. Tanto é que a palavra usada ali para cantar, em alguns momentos, depende da tradução, está cantar, mas é a palavra usada em hebraico para ações de graça, todá. E por que é importante tudo isso? Porque a sua salvação, lembra que eu falei no começo, que é o bem que a gente tem mais importante? Ela passa pela nossa adoração. Porque quando a gente estiver com Deus para sempre,
nos céus, e depois quando ele estendeu o seu reino nos céus, na terra, a gente vai adorá-lo em todo o tempo e vai vê-lo face a face como ele nos vê e nos conhece hoje. Então Deus está chamando o quê? Aqueles que não dobraram o joelho a Baal. O que significa isso? Aqueles que se mantiveram firmes na adoração a ele e somente a ele. E aí então, meu irmão, minha irmã, você tem que ter na prioridade do seu coração. Para nós, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o culto dominical, que é o dia que Jesus ressuscitou. Tem que estar na prioridade, se você puder, com todas as suas forças, descansar no domingo. Não é lei, você não precisa guardar lei, né? Não é isso que eu estou te dizendo. Mas, porque hoje é dado a mim e a você, a gente não é Israel, mas através de Jesus Cristo, o que acontece quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador? Deus nos dá um novo coração. Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós e nos dá novamente um novo coração. E aí nos faz capazes de adorá-lo em espírito e em verdade. Então eu e você só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade pelo aquilo que Jesus fez na cruz, por ele ter morrido por nós na cruz. Mas ele não permaneceu morto. Ao ressuscitar, Deus está dizendo, eu posso te dar uma vida nova. E é uma vida que flui no seu interior como rio de águas vivas, que é o Espírito Santo que flui em todo aquele que crê em Jesus. E como diz lá em Efésios 5, a partir do versículo 18, diz assim, ó, não vos embriaguei com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele fala como? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Meu irmão, Deus te chama para a adoração comunitária, porque Ele quer fluir dentro de você como um rio. A gente não pode ser água parada, porque muitas vezes a gente está se sentindo, mesmo sendo cristão, como uma nhaca. Aquele sentimento ruim, aquela coisa ruim, aquele negócio, tudo isso acontecendo. E aí? E aí que você tem que ter o seu tempo com Deus, com tudo isso que está acontecendo. Eu falei, não, Senhor, o que está acontecendo? Fui lá no meu lugar de oração, orei, e o que o Senhor fala? Ele fala conosco, Ele fala com você. Porque o seu Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo. Ele vai falar com você. Amém? E aí ele me mostrou o reino de Deus às portas. E ele falou, olha, o meu reino é muito maior do que esse. A gente está preocupado com o governo humano, o reino de Deus é eterno. O governo de Roma mandava. O governo de Roma, através de Pilatos, condenou Jesus. Onde está Pilatos? Onde está o Império Romano? Quem permaneceu? Aquele homem que morreu na cruz 2000 anos depois, estamos falando dele. Quem venceu? Quem venceu? Jesus. Então, a primeira coisa que você tem que entender no seu coração, nessa noite, é que se você é um verdadeiro adorador, e a verdadeira adoração me leva à salvação, o que vai acontecer com você? Você vai valorizar, vai priorizar o culto comunitário. Não deixe de adorar a Deus. Meu irmão, se lá no céu, a Bíblia diz assim lá em Apocalipse, que todo povo, toda língua, toda tribo, toda raça, vai adorar a Deus permanentemente, pelos séculos dos séculos, eternamente, aqui é só um ensaio. Se eu não participo da adoração comunitária na terra, será que eu irei participar da adoração comunitária no céu? Por isso, não se engane. Coloque isso como prioridade no seu coração. Amém? Amém. Segunda coisa que eu quero falar com você. Por que então a gente se reúne para celebrar o nome de Deus? Ele começa a nos mostrar. Por quê? A partir do versículo 3. E ele começa a dizer, porque Deus é o único Deus. Naquele tempo havia vários deuses. Hoje de uma certa forma, todas as pessoas creem que existe um Deus só. Né? A gente não é um país politeísta que tem vários deuses, mas a maioria das pessoas crê que existe só um Deus. Mas naquele tempo não. Então Deus se revela aqui no texto dizendo, olha, que ele, no versículo 3, porque o Senhor é Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Ele está dizendo que ele é o único Deus e que ele é rei. E ele reina, por isso que ele tem o reino dos céus. Amém? E esse rei, ele é soberano. Olha o que diz no versículo. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. O que está dizendo no texto? Que ele é soberano e todo-poderoso. Não tinha como o salmista dizer que Deus é Deus de todo o universo, de toda a Via Láctea. Não tinha. Então o que era o tudo para ele? Olha, o mais alto monte, o lugar mais profundo e todo o mar. Deus fez todas essas coisas. Vai remoer e remoer tantas e tantas oportunidades que Deus deu, tantas e tantas coisas que Deus dava.